Helena descobriu que o marido planejava ficar com tudo que era dela num dia comum de terça-feira, enquanto ela ainda estava com o avental de cozinha amarrado na cintura. Mas vamos do começo. 11 anos. É quanto tempo Helena Ferreira passou acordando antes do alarme tocar, com cuidado para não fazer barulho, escorregando para fora da cama como se a própria existência dela dentro daquele quarto fosse um inconveniente. Eduardo dormia no meio do colchão, braços abertos, completamente à vontade, ocupando o espaço dos dois sem nem perceber. Ela ficava na borda, literalmente, como se precisasse de permissão para estar ali. Não foi sempre assim. No começo, ela tentou mudar de posição, tentou puxar o cobertor, tentou existir. Mas 11 anos ensinam coisas que nenhuma escola ensina. E o que Helena aprendeu foi que qualquer movimento dela na cama, na cozinha, na sala, em qualquer cômodo daquela casa em São Paulo, sempre gerava algum comentário, algum suspiro, algum olhar de Neuza que valia mais que qualquer palavra. Neuza era mãe de Eduardo. 58 anos, cabelo sempre arrumado, unha sempre feita e uma habilidade impressionante de destruir qualquer coisa boa com uma frase curta dita no tom errado. Ela morava com eles desde o 2º ano de casamento, quando o apartamento dela no Ipiranga foi vendido para pagar uma dívida que Helena só soube depois. Ninguém perguntou se Helena concordava. Foi um fato consumado, como a maioria das coisas naquela casa. A sogra chegou com 3 malas, um perfume forte que ficou impregnado nas cortinas, e a certeza absoluta de que o filho tinha casado abaixo do que merecia. Helena trabalhava traduzindo manuais técnicos, sentada num canto da mesa da cozinha com um notebook velho esquentando o braço. Era um trabalho invisível que pagava contas invisíveis, dinheiro que sumia antes do fim do mês sem que ela conseguisse explicar para onde foi. Eduardo trabalhava numa distribuidora, ganhava bem segundo ele mesmo, mas o salário dele era dele. As contas da casa eram divididas de um jeito que só fazia sentido para Eduardo e para Neuza. E quando Helena tentava entender os números, sempre havia uma explicação que ela não conseguia contestar, porque não tinha acesso às informações completas. O apartamento era um 3 quartos no Tatuapé, bloco antigo sem reformas, janela da cozinha dando para o muro do vizinho. Helena passava horas olhando para aquele muro enquanto lavava a louça. Às vezes ela tentava imaginar o que tinha do outro lado, como se do outro lado do muro existisse uma versão diferente da vida. Mas o muro era alto e não deixava ver nada. Naquele dia de terça, Helena tinha aceitado uma tradução de um manual de equipamento industrial. Texto pesado, termos técnicos que exigiam pesquisa a cada 3 linhas. Neuza estava na sala com o televisor alto, aquelas novelas do meio da tarde que ela assistia com uma dedicação que Helena nunca viu a sogra dedicar a mais nada. Eduardo tinha saído cedo dizendo que tinha reunião. Helena estava no 3º parágrafo do manual, quando o telefone tocou. O número era de Campinas. Helena quase não atendeu. Mas atendeu. A voz do outro lado era de uma mulher, seca, profissional, com aquele ritmo de quem repete a mesma informação 20 vezes por dia. Ela disse o nome do cartório, disse o nome de Helena, pediu confirmação do CPF. Helena confirmou sem entender o que estava acontecendo. Então a mulher falou o nome de Dalva Aparecida dos Santos, e Helena sentiu o estômago virar. Dalva era a avó de Helena. Tinha morrido alguns meses antes, quase 90 anos. Costureira aposentada que morava sozinha num sobrado pequeno em Campinas e que usava o mesmo casaco de inverno há mais de uma década, porque dizia que o casaco ainda prestava e não havia motivo para trocar o que ainda funciona. Helena visitava a avó quando conseguia, não com a frequência que gostaria, e cada visita era um alívio dentro de uma vida que tinha pouco alívio. Dalva fazia café forte,
colocava biscoito de polvilho na mesa e não perguntava se Helena estava bem porque já sabia a resposta. Ela só ficava perto e, às vezes, isso era o suficiente. A mulher do cartório continuou falando. Helena parou de respirar no segundo em que ouviu as palavras. 2 apartamentos, sala comercial, conta em dólares. Pediu para a mulher repetir. A mulher repetiu com a mesma paciência profissional. Helena se levantou da cadeira devagar, foi até o corredor, fechou a porta do quarto atrás de si, fez mais 3 perguntas, ouviu as respostas e desligou o telefone. Ficou parada no corredor escuro por um tempo que ela não soube medir. Do salão chegava o som da novela. Neuza riu de alguma coisa. Eduardo estava na rua sem saber de nada ainda. E Helena, pela primeira vez em 11 anos, teve um segredo só dela. Amigos, se essa história já está te prendendo, se inscreva no canal e deixe o like. Isso ajuda muito para que mais pessoas encontrem esse conteúdo. No dia seguinte, Helena foi a Campinas de ônibus, sozinha, sem contar para ninguém. Ela disse a Eduardo que tinha uma reunião com um cliente novo, coisa que nunca acontecia, mas que ele não questionou porque raramente prestava atenção nos detalhes da vida dela. Neuza estava dormindo quando Helena saiu. Ela fechou a porta com tanto cuidado que nem o trinco fez barulho. O cartório ficava numa rua do centro de Campinas com árvores antigas na calçada e um cheiro de café torrado vindo da padaria da esquina. Helena chegou 10 minutos antes do horário marcado e ficou parada na calçada olhando para a placa com o nome do cartório, como se precisasse confirmar para si mesma que aquilo era real. Então entrou. A advogada Márcia Souza estava sentada do outro lado de uma mesa grande coberta de papéis organizados. Cabelo curto, óculos de armação escura, expressão de quem já viu muita coisa na vida, e poucas coisas ainda a surpreendem. Ela tinha sido amiga íntima de Dalva por mais de 30 anos. Helena reconheceu da foto que a avó tinha numa prateleira da sala, 2 mulheres jovens num pátio cheio de plantas, sorrindo para a câmera. Márcia cumprimentou Helena com um aperto de mão firme e sem sorrisos desnecessários, e foi direto ao ponto. Dalva tinha construído aquele patrimônio ao longo de décadas, começando nos anos 90, quando os preços de imóveis em Campinas estavam no fundo do poço e a maioria das pessoas com dinheiro guardava em poupança ou gastava em coisas que não duravam. Dalva tinha feito diferente. Comprou 2 apartamentos pequenos, alugou os 2, usou o dinheiro do aluguel para comprar uma sala comercial que acabou sendo arrendada para uma rede de farmácias, por um valor mensal que Helena ouviu e precisou pedir para confirmar. Além disso, havia uma conta em moeda estrangeira aberta há muitos anos, alimentada com disciplina e paciência, que tinha crescido de um jeito que Helena não conseguia encaixar na imagem da mulher do casaco de inverno velho e do biscoito de polvilho. Márcia empurrou um envelope lacrado com cera vermelha pela mesa na direção de Helena e disse que era para abrir depois, quando estivesse sozinha. Helena saiu do cartório com uma pasta de documentos e o envelope dentro da bolsa. Andou algumas quadras sem destino. Depois sentou num banco de praça com pombos ao redor e sol de meio-dia na nuca. Ficou olhando para o envelope por um tempo. Então abriu. A letra de Dalva era pequena e inclinada para a direita, do jeito que se ensinava caligrafia numa época em que se ensinava isso nas escolas. Sem rodeios, como Dalva sempre foi. A avó escreveu que sabia, que tinha visto os olhos vermelhos de Helena nas visitas, a tensão nos ombros, o jeito que ela baixava a voz quando Eduardo ligava no meio da conversa. Escreveu que não tinha dado o dinheiro antes porque conhecia a filha que criou e a neta que amava, e sabia que Helena teria levado tudo para Eduardo sem pensar 2 vezes, acreditando que isso ia melhorar alguma coisa. Escreveu que o dinheiro não era para consertar o casamento. Era para Helena ter uma saída quando ela estivesse pronta para usá-la.
A última linha da carta dizia uma coisa simples: agora, cresça os dentes, minha filha. Um pombo pousou perto do banco e ficou olhando para Helena com aquela cara estranha que pombo tem. Ela dobrou a carta com cuidado, colocou de volta no envelope, guardou dentro da bolsa, bem no fundo. Olhou para as árvores da praça, para o movimento da rua, para o céu azul de Campinas sem nenhuma nuvem. Ela não chorou ali. Guardou isso para depois. No ônibus de volta para São Paulo, com a bolsa no colo e a pasta de documentos embaixo do braço, Helena ficou olhando pela janela durante a viagem inteira. E pela primeira vez em 11 anos, o silêncio dentro dela não era vazio. Era o silêncio de alguém que está pensando. Quando o ônibus entrou em São Paulo e o trânsito da cidade voltou a engolir tudo ao redor, Helena já tinha decidido uma coisa. Ela não ia contar para Eduardo. Não ainda. Não enquanto não soubesse exatamente o que estava enfrentando. E não sabia, ainda, que Eduardo e Neuza já tinham começado a descobrir por conta própria. 3 dias depois de voltar de Campinas, Helena encontrou o caderno de Eduardo. Não foi de propósito. Ela procurava um carregador de celular no segundo gaveta da cômoda do quarto quando o caderno caiu, aberto no meio. Era um caderno comum, capa preta, mas as páginas estavam cheias de números escritos à mão. Nomes de bancos, cálculos riscados e refeitos, e no centro de uma página, sublinhado 2 vezes com caneta vermelha, o endereço do cartório de Campinas. Helena ficou olhando para aquela página por um tempo que ela não soube medir. Então, fechou o caderno, colocou de volta exatamente como estava e foi lavar o rosto. Ele já sabia. A questão era quanto tempo fazia que sabia e o que planejava fazer com isso. Helena passou aquele dia traduzindo 3 páginas de um manual de equipamento agrícola sem conseguir se lembrar de uma palavra sequer do que tinha traduzido. Neuza circulava pela cozinha comentando o calor, o preço do tomate, uma vizinha do segundo andar que tinha comprado um carro novo com dinheiro que de algum lugar tinha que ter vindo. Helena respondia com monossílabos, e a sogra parecia satisfeita com isso. Eduardo chegou às 7 da noite. Deu um beijo rápido na bochecha de Helena sem olhar para ela, perguntou o que tinha para o jantar e sentou na frente da televisão. Nada diferente do habitual. E por isso mesmo, tudo diferente. Naquela noite, deitada na borda da cama com Eduardo ocupando o centro, Helena ficou ouvindo a respiração do marido pesando no silêncio do quarto e pensou na carta de Dalva. Agora cresça os dentes, minha filha. Ela repetiu a frase na cabeça 3 vezes. Então tomou uma decisão. No dia seguinte, ela ligou para Márcia. A advogada atendeu no segundo toque. Helena falou tudo em voz baixa do banheiro com o chuveiro aberto para cobrir o som. A mesma técnica que usava para chorar sem que ninguém na casa ouvisse. Contou sobre o caderno, sobre o endereço sublinhado, sobre o silêncio de Eduardo que era diferente do silêncio normal dele. Márcia ouviu tudo sem interromper. Quando Helena terminou, a advogada ficou 2 segundos em silêncio e disse uma coisa que Helena guardou como se fosse a segunda carta de Dalva. Disse que a partir daquele momento, Helena precisava parar de ser personagem da história e começar a ser a pessoa que escreve a história. Márcia explicou o que precisava ser feito. Não era complicado, era metódico. Documentar tudo. Extratos, contratos, qualquer papel que cruzasse o caminho de Helena dentro daquela casa. Fotografar o que não podia levar. Anotar datas, valores, nomes. E não mudar nada no comportamento, não dar nenhum sinal, continuar sendo a Helena que Eduardo e Neuza conheciam. Helena voltou para a cozinha com o cabelo molhado do chuveiro que ficou aberto sem ela entrar e começou a preparar o café da manhã. Neuza apareceu em seguida, sentou à mesa, acendeu o primeiro cigarro do dia.
Eduardo desceu, comeu 2 pãezinhos com manteiga, leu alguma coisa no celular, não disse nada de interessante. A manhã foi exatamente igual a todas as manhãs dos últimos 11 anos. Mas Helena agora prestava atenção em detalhes que antes deixava passar. Nos dias seguintes, ela encontrou coisas, não de uma vez, aos poucos, como se a casa fosse revelando o que escondia no ritmo que ela conseguia suportar. Num tênis velho no fundo do armário, havia 2 contratos dobrados, empréstimos com uma financeira de nome desconhecido, valores altos, datas próximas de vencimento. Numa gaveta da cozinha que Eduardo usava para guardar ferramentas, havia um papel com um número de telefone e o nome Fonseca escrita embaixo, sem sobrenome, sem explicação. Na lixeira do banheiro, Helena encontrou um pedaço de papel rasgado com parte de uma conversa de aplicativo impressa. Alguém perguntando se Eduardo tinha conseguido falar com um cartório. Helena fotografou tudo com o celular e mandou para Márcia. A advogada respondeu cada foto com poucas palavras, direta ao ponto. Bom, continua. Mais um. Ótimo. Aquele vocabulário enxuto de Márcia tinha o mesmo efeito que a carta de Dalva. Cada palavra curta pesava mais do que parecia. Foi numa tarde de muito calor, com o ventilador da cozinha girando sem conseguir refrescar nada, que Helena ouviu Eduardo no quarto com a porta encostada, mas não fechada. Ele falava ao telefone em voz mais baixa do que o normal, mas o apartamento era pequeno e as paredes eram finas. Helena parou de lavar a louça, deixou a torneira aberta para manter o barulho e ficou quieta. Eduardo dizia que precisava de mais tempo, que a situação estava mais complicada do que parecia, que a mulher não tinha dado nenhum sinal ainda, que continuava igual. Havia uma pausa enquanto a outra pessoa falava. Então Eduardo disse uma coisa que Helena ouviu com absoluta clareza, apesar da água correndo e do ventilador girando. Disse que quando tudo estivesse resolvido, ia fazer as mudanças que precisavam ser feitas. Helena não se mexeu por quase 1 minuto. Depois, fechou a torneira com calma, secou as mãos no pano de prato e foi buscar o caderno pequeno que guardava no forro da bolsa. Anotou a data, a hora e o que tinha ouvido palavra por palavra. Naquela semana, Helena dormiu menos do que de costume, mas não pela razão que dormia mal há 11 anos. Antes ela não dormia porque ficava em estado de alerta dentro da própria casa, esperando algum comentário de Neuza, algum humor fechado de Eduardo, alguma coisa que pudesse ter feito errado sem saber. Agora ela não dormia porque estava pensando. Havia uma diferença enorme entre as duas coisas, e ela só percebeu isso quando sentiu essa diferença na prática. Márcia tinha pedido para Helena ir até o escritório dela em São Paulo numa tarde que Eduardo estivesse fora. A advogada trabalhava num conjunto comercial no Paraíso, sala pequena, com prateleiras de processo do chão ao teto e uma cafeteira velha em cima de um arquivo. O ambiente tinha um cheiro de papel que Helena achou estranhamente reconfortante. Era o mesmo cheiro da casa de Dalva. Ela levou as fotos impressas e os papéis que tinha conseguido tirar por tempo suficiente para fotografar e devolver sem deixar rastro. Márcia organizou tudo sobre a mesa com uma concentração que lembrava um médico analisando exame. Foram quase 2 horas. No final, a advogada tirou os óculos, limpou a lente com a barra da blusa e disse o que os documentos mostravam. Eduardo tinha dívidas com pelo menos 2 financeiras e uma pessoa física identificada pelo nome Fonseca, que pelo tipo de contrato e pelos juros cobrados não era exatamente um banco. O total aproximado era de um valor que Helena ouviu e precisou respirar fundo. Era dinheiro que ela nunca viu dentro de casa, nunca soube que existia, nunca foi consultada sobre. Eduardo tinha construído aquele buraco sozinho, em silêncio,
enquanto Helena pagava as contas do apartamento com o dinheiro das traduções e achava que estava contribuindo com a família. Márcia disse que o timing não era coincidência. O cartório de Campinas, o caderno com o endereço sublinhado, a conversa ao telefone que Helena tinha ouvido, tudo isso era peça do mesmo movimento. Eduardo sabia das dívidas e sabia que estavam chegando num ponto sem volta. A herança de Dalva tinha aparecido no momento certo para ele, como uma solução que só precisava de uma assinatura. Helena ficou olhando para os papéis espalhados na mesa de Márcia. Pensou em Dalva guardando dinheiro em silêncio por décadas, enquanto usava o mesmo casaco de inverno. Pensou em si mesma dormindo na borda da cama por 11 anos. Pensou no caderno com o endereço sublinhado em vermelho. Então perguntou para Márcia o que precisava fazer a seguir. A advogada colocou os óculos de volta e disse que havia uma coisa muito importante. A mais importante de todas até aquele momento. Helena precisava continuar sendo invisível por mais um tempo. Precisava voltar para casa, preparar o jantar, responder aos monossílabos de sempre, dormir na borda da cama de sempre. Porque Eduardo ainda achava que tinha vantagem, e enquanto achasse isso, ia continuar se movendo. E enquanto continuasse se movendo, ia continuar se revelando. Helena saiu do escritório de Márcia com o metrô cheio do final do dia, espremida entre desconhecidos com cara de cansaço. Ela estava cansada também, mas era um cansaço diferente. Era o cansaço de quem está construindo alguma coisa, não de quem está apenas suportando. Quando chegou em casa, Eduardo estava no sofá com o celular. Neuza aquecia algo na panela. O apartamento cheirava a alho refogado e ao perfume forte da sogra. Tudo igual. Helena jogou a bolsa no quarto, foi direto para a cozinha e começou a ajudar com o jantar. Ela ainda não sabia que em 2 dias Neuza receberia uma visita que ia mudar o ritmo de tudo e que Helena ia ouvir essa conversa por acidente, de um jeito que nenhum dos dois esperava. A visita que Neuza recebeu naquela tarde mudou tudo, e Helena ouviu cada palavra sem se mover 1 centímetro do corredor escuro. Tinha sido um dia comum até as 3 da tarde. Helena trabalhava na cozinha com o notebook, uma tradução técnica de equipamento hospitalar que exigia concentração, e Neuza assistia a televisão na sala com o volume alto como sempre. Então, a campainha tocou, e Neuza foi atender com uma animação diferente do normal, aquela energia de quem estava esperando. Helena não prestou atenção no começo, mas a voz da visita era conhecida. Dona Conceição, mãe de Fernanda. Helena tinha visto Dona Conceição algumas vezes ao longo dos anos, nas raras ocasiões em que Neuza recebia visitas em casa. Uma mulher miúda de cabelo tingido de preto, sempre com uma bolsa grande demais para o tamanho dela e um jeito de falar rápido que deixava pouco espaço para o interlocutor. Helena fechou o notebook devagar. Ficou quieta. As duas foram para a sala, mas a porta não fechou completamente. O apartamento era pequeno demais para guardar segredos, e o ventilador de teto da sala estava desligado, então as vozes chegavam limpas até o corredor. Dona Conceição perguntou como estava o andamento. Neuza respondeu que ia bem, que Eduardo estava cuidando do lado dele, que a menina não tinha desconfiado de nada. A menina era Helena. Ela ouviu o próprio apelido informal dito daquele jeito e sentiu um frio que não tinha nada a ver com o ar-condicionado que não existia no apartamento. Neuza disse que o plano era simples. Eduardo ia apresentar a Fernanda como colega de trabalho num jantar em casa, algo casual, sem pressão. A ideia era plantar uma semente, fazer Helena se sentir desconfortável, insegura, mais fácil de conduzir. Quando uma pessoa está com medo de perder, ela assina qualquer coisa para não perder. Neuza sabia disso.
Tinha usado essa lógica outras vezes na vida, com outras pessoas. Dona Conceição perguntou quanto tempo Fernanda precisaria esperar. Neuza disse que não muito, que Eduardo ia pedir a procuração em breve, com uma história de otimização de impostos que o contador tinha ajudado a montar. E que depois que o documento estivesse assinado, as coisas iam se resolver naturalmente. Naturalmente era uma palavra muito delicada para o que as duas estavam descrevendo. Helena ficou parada no corredor com as costas encostadas na parede e os pés descalços no piso frio. Ela não estava com raiva naquele momento, ou pelo menos não era só raiva. Era uma sensação mais complexa, como quando você toca numa superfície que parece firme e ela afunda, e você percebe que aquilo nunca foi sólido, que a solidez era só aparência. 11 anos de casamento. 11 anos de acordar cedo, de cozinhar, de economizar, de engolir, de tentar. E o que existia do outro lado era aquela conversa na sala, 2 copos de suco de caixinha e um plano com prazo definido. Ela voltou para a cozinha sem fazer barulho. Abriu o notebook, abriu um documento em branco e começou a digitar tudo o que tinha ouvido, com hora, com contexto, com as palavras exatas que conseguia lembrar. Depois salvou o arquivo numa pasta com o nome de Projeto de Tradução e mandou para o próprio e-mail. Naquela noite, ela dormiu melhor do que havia dormido em semanas. O jantar com Fernanda foi marcado para uma sexta-feira, e Helena soube do convite com 2 dias de antecedência, porque Neuza informou como se fosse um detalhe logístico, algo que precisava de preparo de cozinha, não de conversa. Neuza disse que Fernanda era filha de uma amiga querida, que estava passando por um momento difícil, que era bom acolher as pessoas. Disse que Helena podia fazer aquela lasanha que Eduardo gostava e usar o serviço de jantar do armário de cima. Helena sentiu com a cabeça e perguntou se tinha alguma restrição alimentar da convidada. Neuza ficou um segundo sem resposta, porque não esperava essa pergunta, e depois disse que não sabia, mas que provavelmente não tinha nada. Helena foi ao mercado no dia seguinte. Comprou os ingredientes da lasanha, comprou também um frango assado de segunda opção para o caso de restrição. Comprou um suco de uva que Neuza gostava. Na volta, parou num posto de gasolina e ficou no banco do ônibus de volta olhando pela janela para o trânsito de São Paulo no fim da tarde. Ela pensou em Dalva. Pensou na mulher que tinha passado décadas construindo uma proteção em silêncio, sem reclamar, sem pedir reconhecimento, só trabalhando. Havia algo naquilo que Helena estava aprendendo a entender de um jeito que não conseguia quando estava apenas sofrendo. Dalva não tinha feito aquilo por resignação. Tinha feito por estratégia. Existe uma diferença enorme entre suportar porque não tem saída e aguentar porque está construindo a saída. Helena estava aprendendo essa diferença na prática. Na sexta-noite, ela colocou a lasanha no forno às 6, ajeitou a mesa com a toalha boa, colocou o serviço de jantar do armário de cima. Eduardo chegou às 7h30, se trocou rápido, ficou no quarto mexendo no celular. Neuza circulava pela sala arrumando coisas que já estavam arrumadas. Fernanda chegou às 8. Entrou no apartamento com uma energia que ocupava o espaço antes do corpo. Perfume forte, cabelo solto, uma blusa que Neuza olhou com aquele sorriso de aprovação que Helena nunca tinha recebido em 11 anos. Ela jogou o casaco nos braços de Helena sem olhar, igual a quem joga num cabide, e foi para a sala comentando como o apartamento era aconchegante. Eduardo se levantou do sofá com uma postura diferente. Era visível. Helena viu aquilo e não sentiu o que esperava sentir. Não sentiu dor. Sentiu confirmação. Durante o jantar, Helena serviu, recolheu os pratos, voltou para a cozinha, voltou para a mesa. Ela era o cenário, não a personagem.
Fernanda falava bastante, ria em momentos estratégicos, fazia perguntas para Eduardo sobre o trabalho com um interesse que era encenado, mas bem encenado. Neuza mediava tudo com satisfação mal disfarçada. O celular de Helena estava no bolso do avental desde o começo da noite, gravando. Neuza pediu que Helena fosse buscar a sopeira da louça fina, a mesma que ficava na prateleira de cima do armário da cozinha, pesada e difícil de alcançar. Helena foi, trouxe, colocou no centro da mesa com cuidado. Então Eduardo gesticulou para contar alguma coisa e o cotovelo dele bateu na beirada da sopeira. O recipiente escorregou, a tampa caiu e o caldo quente foi na direção de Helena, que não conseguiu se desviar rápido o suficiente. O líquido pegou a lateral da perna, quente o bastante para doer através do tecido da calça. Helena fez um som involuntário e se afastou. Eduardo olhou para a própria manga, verificou se tinha respingado nele. Não tinha. Então olhou para Helena com aquela expressão de quem acabou de ter o jantar interrompido por um inconveniente. Disse que ela precisava ter mais cuidado. Helena ficou parada por um segundo com a perna ardendo e os olhos de Fernanda e Neuza sobre ela. Então algo que estava apertado dentro dela há muito tempo se soltou de uma vez, não com explosão, mas com uma clareza fria e absoluta. Ela se voltou para Fernanda com calma. Disse o valor exato das dívidas de Eduardo com as financeiras. Disse o nome Fonseca. Disse que os credores tinham prazo curto e que o carro era o primeiro bem na lista de garantias. Fernanda ficou imóvel com o garfo no ar. Eduardo ficou vermelho do pescoço para cima. E Neuza, pela primeira vez em 11 anos, não encontrou nada para dizer. Fernanda pegou a bolsa e saiu sem dizer uma palavra, e o som da porta batendo ainda estava no ar, quando Eduardo se levantou e agarrou o braço de Helena com uma força que deixou marca. Helena não gritou. Ficou olhando para o rosto do marido de perto, aquele rosto que conhecia há 11 anos, e viu uma coisa que nunca tinha visto com tanta clareza. Via o medo. Eduardo estava com medo, e pessoas com medo fazem coisas que pessoas seguras não fariam. Ele disse que ela tinha arruinado tudo, que Fernanda era importante, que Helena não entendia o tamanho do problema que tinha criado. A voz dele subia e a mão apertava mais, e Neuza ficou parada no canto da sala com uma expressão que Helena não conseguiu decifrar de imediato. Não era preocupação com a nora. Era cálculo. Foi Neuza quem interrompeu tudo. Ela disse o nome do filho com uma voz seca, curta, do jeito que se fala para parar um animal. Eduardo soltou o braço de Helena. Neuza olhou para a nora com aquela avaliação fria de sempre, e então fez alguma coisa inesperada. Levou a mão ao peito. Começou a respirar rápido, de um jeito irregular, e foi se apoiando na parede em direção ao banheiro, dizendo que estava passando mal, que o coração estava disparado, que precisava do aparelho de pressão. Helena conhecia aquele banheiro como conhecia cada centímetro do apartamento. Sabia onde ficava o aparelho de pressão, sabia onde ficavam os remédios, sabia o tamanho exato do espaço entre a pia e a parede. Ela foi para o banheiro antes de Neuza, pegou o aparelho do armário e esperou. Neuza entrou ofegante e se sentou na borda da banheira. Eduardo ficou no corredor com a porta aberta, agitado, perguntando se precisava chamar alguém. Helena enrolou a braçadeira no braço da sogra com movimentos calmos e precisos. Ela tinha feito aquilo muitas vezes. Bombeou o ar devagar, ouviu o silêncio do banheiro pequeno, e enquanto a braçadeira apertava o braço de Neuza, a sogra abriu os olhos e olhou direto para Helena, com uma expressão que não tinha nenhuma dor dentro dela. O que tinha dentro era outra coisa. Neuza disse em voz baixa que Helena ia assinar a procuração. Disse que Eduardo tinha um advogado que preparava tudo, que era rápido, que era simples.
Disse que se Helena se recusasse, havia outras formas de resolver a situação. Formas que envolviam documentos, testemunhos, um laudo que um médico conhecido poderia assinar dizendo que Helena precisava de acompanhamento especializado, que não estava em condições de administrar bens. Disse que Eduardo seria nomeado responsável legal. Disse que aquilo era possível de ser feito e que seria feito se necessário. Disse tudo isso com Eduardo no corredor sem ouvir, com a voz de quem está comentando o tempo. Helena olhou para o manômetro. A pressão de Neuza estava em 128/78. Perfeita para a idade dela. Não havia nada errado com o coração de Neuza. O único problema de Neuza era que ela tinha subestimado a nora por 11 anos seguidos e estava prestes a descobrir o que acontece quando se faz isso. O celular estava no bolso do avental. Tinha começado a gravar antes do jantar e nunca parou. Helena soltou a braçadeira com um clique seco e anunciou o resultado em voz alta para Eduardo ouvir. Disse que a pressão estava ótima, que não havia motivo para preocupação. Então, dobrou o aparelho com cuidado, colocou de volta no armário e saiu do banheiro sem pressa. Foi direto para o quarto. Abaixo da cama, empurrada até a parede, havia uma mochila que ela tinha preparado ao longo de vários dias, sempre que ficava sozinha em casa por tempo suficiente. Documentos, carregador, roupas para 2 dias, o caderninho com as anotações, e no fundo da mochila, envolto num lenço, o xale de Dalva. Ela pegou a mochila, pegou o casaco na cadeira, pegou as chaves do apartamento que ficavam no gancho da entrada. Eduardo saiu do corredor para a sala e, quando percebeu que Helena estava de casaco com a mochila no ombro, ficou parado no meio do caminho com uma expressão que não era raiva ainda, era confusão. Perguntou o que ela estava fazendo. Helena disse que estava saindo. Eduardo foi para a frente da porta. Disse que ela não ia a lugar nenhum, que ele era o marido, que eles precisavam conversar, que tudo aquilo era um exagero causado pela situação difícil que ele estava enfrentando. Usou a palavra exagero 2 vezes. Helena contou. Ela enfiou a mão no bolso do casaco, onde Márcia tinha colocado um spray de defesa pessoal numa tarde no escritório do Paraíso, dizendo que rato encurralado morde, que era melhor ter e não precisar. Helena mostrou o spray para Eduardo sem fazer drama, sem levantar a voz, apenas mostrou. Disse que ia abrir a porta e sair, e que se ele tentasse impedir, ela usaria o spray e depois ligaria para a polícia, e que tinha tudo gravado, o jantar inteiro, o corredor, o banheiro, tudo, e que estava com vontade de usar pelo menos uma dessas opções naquela noite. Eduardo ficou parado. Helena abriu a porta e saiu. A escada do prédio estava fria e silenciosa. Ela desceu os 4 andares sem usar o elevador porque o elevador era lento e ela precisava de ar. Na rua, o trânsito de São Paulo estava aceso e barulhento e úmido de garoa fina. Helena virou à direita e começou a andar. Ela não olhou para trás. Márcia atendeu o telefone no segundo toque, mesmo sendo tarde da noite. Helena estava numa lanchonete 20 quadras longe do apartamento, sentada numa mesa do fundo com um copo de água e a mochila no colo, e contou tudo em ordem, com a calma de quem ensaiou sem perceber. Márcia ouviu sem interromper. Quando Helena terminou, a advogada perguntou se ela estava fisicamente bem. Helena disse que sim. Márcia disse que ela tinha feito exatamente certo, que estava onde precisava estar e que no dia seguinte precisavam se encontrar. Helena dormiu naquela noite no apartamento de Campinas que tinha pertencido a Dalva e que agora era seu, num colchão inflável no quarto vazio que cheirava a tinta nova e ao começo de alguma coisa. Ela acordou cedo, com o sol entrando pela janela sem cortinas,
e ficou deitada olhando para o teto branco por um longo tempo. O teto não tinha goteira, não tinha mancha de umidade, não tinha nada pendendo sobre ela. Ela se levantou, foi até a janela e olhou para a rua de Campinas acordando. Uma padaria do outro lado com a porta aberta e cheiro de pão. 2 cachorros atravessando a calçada. Um senhor varrendo à frente do seu estabelecimento com aquele ritmo lento de quem não tem pressa. O celular tinha 12 mensagens de Eduardo e 4 de Neuza. Helena não abriu nenhuma. Ela tinha uma reunião com Márcia às 10 da manhã, e o que a advogada ia colocar sobre a mesa era a parte da história que Eduardo e Neuza ainda não sabiam que existia. O áudio gravado na noite anterior era apenas uma das peças. Havia outras, montadas ao longo de semanas, cada uma no lugar certo. Eduardo achava que tinha jogado bem, mas nunca tinha visto o tabuleiro completo. O advogado de Eduardo entrou na audiência com um sorriso de quem achava que já tinha ganho, e saiu 40 minutos depois sem conseguir olhar para nenhum lado. Mas antes disso, aconteceu a reunião com Márcia. Naquela manhã em Campinas, sentadas à mesa do apartamento vazio de Dalva com 2 copos de café e a pasta de documentos aberta entre elas, Márcia explicou o que tinha em mãos. Eram semanas de material. As fotos dos contratos de empréstimo que Helena tinha tirado no apartamento do Tatuapé, o arquivo de texto com a transcrição da conversa que Helena ouviu entre Neuza e Dona Conceição, salvo com data e hora. As anotações do caderninho. E o áudio da noite do jantar, limpo, completo, com a voz de Neuza no banheiro descrevendo o plano de obter a procuração e, se necessário, forjar um laudo médico para tirar a capacidade legal de Helena. Márcia disse que o áudio era a peça central. Disse que a ameaça de usar um laudo falso para interditar alguém e assumir controle de bens configurava extorsão, e que o Ministério Público tinha interesse nesse tipo de caso. Disse que na audiência de divórcio ela usaria o material de um jeito específico, no momento certo, sem avisar o outro lado com antecedência. Helena perguntou se havia risco. Márcia respondeu que sempre há risco, mas que o risco de não fazer nada era maior. Helena ficou olhando para a pasta aberta sobre a mesa. Pensou que aquele apartamento, com as paredes ainda marcadas pelo móvel que tinha ficado anos no mesmo lugar, com a janela dando para uma rua de Campinas que cheirava a café e grama molhada, tinha sido construído por uma mulher que nunca pediu reconhecimento por nada. Dalva não tinha contado para ninguém porque sabia que as pessoas certas não precisam de plateia para fazer o que precisa ser feito. Helena fechou a pasta e disse que estava pronta. A audiência aconteceu numa vara de família no centro de São Paulo, num prédio que cheirava a papel antigo e ar-condicionado velho. Eduardo chegou com o advogado, um homem de meia idade com pasta de couro e expressão de quem cobra caro pela hora. Eles sentaram do lado oposto da mesa. Eduardo não olhou para Helena quando ela entrou, o que ela interpretou como estratégia, mas que, na verdade, era desconforto disfarçado de indiferença. A juíza era uma mulher de cabelos curtos e óculos de leitura que lia os documentos com uma atenção que não deixava espaço para encenação. Ela conduzia a audiência com economia de palavras, sem deixar nenhuma das partes se estender além do necessário. O advogado de Eduardo usou os primeiros minutos para construir um argumento sobre o casamento longo, sobre a instabilidade emocional de Helena, sobre a necessidade de avaliar a capacidade dela de administrar um patrimônio herdado. Usou a palavra instabilidade 3 vezes. Helena contou. Então o advogado pediu formalmente a revisão da herança de Dalva como bem conjugal, argumentando que Eduardo tinha contribuído indiretamente para a manutenção da família ao longo dos anos, o que criava uma dependência patrimonial que precisava ser reconhecida. Márcia ouviu tudo sem interromper. Quando chegou a vez dela, colocou o celular sobre a mesa,
olhou para a juíza e pediu licença para apresentar uma gravação de áudio obtida pela sua cliente no interior da residência conjugal. O advogado de Eduardo tentou objetar. A juíza levantou uma mão e disse que ia ouvir primeiro. O áudio durou pouco mais de 2 minutos. A voz de Neuza no banheiro era clara, sem ruído de fundo, cada palavra no lugar. A juíza ouviu com os óculos de leitura na mão, sem colocá-los de volta. Quando o áudio terminou, ela ficou alguns segundos em silêncio. Então olhou para o advogado de Eduardo com uma expressão que não precisava de palavras, mas que tinha palavras dentro dela de qualquer forma. O advogado pediu um momento para consultar o cliente. Eduardo estava branco. Helena viu a cor sair do rosto dele como água escorrendo de um copo virado. A juíza concedeu 1 minuto. O advogado voltou e retirou o pedido de revisão patrimonial. Retirou também o argumento sobre instabilidade emocional. Disse que a parte ré concordava com o divórcio em termos simples, sem disputa de bens. A juíza homologou o divórcio em seguida, com todas as propriedades herdadas de Dalva permanecendo integralmente com Helena. Então, determinou que cópia da gravação e do processo fossem encaminhadas ao Ministério Público para análise de possível conduta irregular por parte de terceiros mencionados no áudio. Terceiros era Neuza. Eduardo saiu da audiência antes de Helena terminar de assinar os documentos finais. Ela não viu a expressão dele ao sair porque não olhou. Não havia mais nada naquele rosto que ela precisasse guardar. O carro de Eduardo foi levado por um oficial de justiça numa manhã comum, sem drama, sem aviso prévio, só o guincho parado em frente ao prédio do Tatuapé e 2 homens com colete fazendo o trabalho deles. Eduardo tentou argumentar na calçada, gesticulou, falou em advogado, mas o oficial tinha papel assinado e o guincho não esperou. Neuza vendeu o apartamento do Ipiranga que tinha comprado com o dinheiro do filho anos antes, quando o problema ainda parecia administrável. Não era mais. As dívidas com as financeiras e com Fonseca tinham crescido com juros que não perdoam ninguém. E a venda do apartamento pagou parte, mas não tudo. Eles foram para um kitnet no primeiro andar de um prédio no ABC Paulista, janela dando para o muro do vizinho, o mesmo tipo de vista que Helena tinha tido na cozinha do Tatuapé por 11 anos. Os vizinhos do novo prédio aprenderam rápido a reconhecer as vozes que saíam daquele apartamento. Não eram conversas. Eduardo culpava a mãe pela situação. Neuza culpava o filho pelas escolhas. E os dois giravam naquele ciclo fechado sem conseguir sair porque não havia mais ninguém de fora para culpar. Helena não sabia dos detalhes disso tudo. Soube de algumas coisas por Márcia, que mantinha contato com o cartório de Campinas, e o restante foi chegando aos poucos pela vida. Do jeito que as notícias chegam quando você já não está mais no centro delas. Ela estava ocupada com outras coisas. O apartamento de Dalva em Campinas tinha sido reformado ao longo de alguns meses, com calma, sem pressa, sem aquela sensação de urgência que tinha marcado cada decisão dos últimos 11 anos. Helena escolheu as cores das paredes sozinha. Demorou 3 dias para decidir o tom certo do branco da sala, porque havia mais brancos do que ela imaginava, e aquela decisão era dela. Instalou uma prateleira nova na cozinha para o notebook, dessa vez no lugar certo, com espaço suficiente e tomada por perto. As traduções continuaram, mas agora com contratos melhores, clientes que ela tinha tempo de selecionar, um ritmo que ela definia. A sala comercial alugada para a rede de farmácias gerava uma renda mensal que chegava na conta de Helena com a regularidade de um relógio. Ela ainda não tinha tocado no principal, seguindo o conselho de Márcia de deixar o dinheiro trabalhar por enquanto. Numa tarde de sábado com sol de Minas Gerais aquecendo a varanda do sítio de Dalva, Helena pintava a cerca com cal branca quando o vizinho Renato apareceu com o parafuso certo para o portão que ela não conseguia fechar fazia 2 semanas.
Ele ajeitou a dobradiça em menos de 10 minutos, sem fazer disso um favor grandioso, apenas como alguém que tem o parafuso certo e sabe usá-lo. Helena ofereceu café. Ele disse que na próxima vez, que ainda tinha as macieiras para tratar antes do sol descer. Ela ficou olhando para ele indo embora pelo caminho de terra e percebeu que estava sorrindo, sem ter decidido sorrir. Naquela noite ela sentou na varanda com o chale de Dalva nos ombros e o céu do interior de Minas cheio de estrelas que em São Paulo não aparecem por causa da luz da cidade. O chale cheirava a lavanda, limpo, macio, sem nenhum rastro do que tinha acontecido com ele antes. Helena tinha lavado aquela lã 3 vezes, até ter certeza que estava completamente limpa, e depois secado no sol de Campinas até ficar exatamente como era antes. Algumas coisas, com cuidado e tempo, voltam a ser o que eram. Ela olhou para o céu por um longo tempo. Então disse em voz baixa, para o silêncio do sítio e para ninguém em particular: "Obrigada, vó." Não precisava de mais do que isso. Dalva tinha passado décadas construindo uma proteção para a neta sem que a neta soubesse. Não por fraqueza, não por resignação, mas porque entendeu algo que poucas pessoas entendem: que a força verdadeira não faz barulho enquanto está sendo construída. Ela fez silêncio por anos, para que Helena pudesse um dia falar com a própria voz. A lição dessa história não está na herança. Está no que Dalva sabia e fez questão de deixar escrito: que dinheiro sem preparo vira presente para quem está do lado errado. E que às vezes, a coisa mais poderosa que alguém pode fazer por quem ama é esperar o momento certo, mesmo que esse momento chegue depois que ela não estiver mais aqui para ver. E agora uma pergunta para você que ouviu tudo isso até o final. Se você descobrisse hoje que alguém próximo guardou um segredo enorme durante anos para te proteger, você conseguiria entender a razão? Ou sentiria que foi traído mesmo assim? Escreve nos comentários, porque essa resposta diz muito sobre quem cada um de nós é. Se essa história te tocou, deixa o like e se inscreve no canal. Cada like ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam ouvir histórias assim.